Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá! Estamos aqui de volta, eu, o professor Luiz Guterres, graduado em Administração de Empresas pelo EMA, Ciências Sociais pela UFMA, com especialização em Recursos Humanos em Docência e Educação Profissional, dando continuidade ao nosso curso técnico em Recursos Humanos. Olha tanta coisa que nós já estudamos, né? Falamos lá desde a época da questão da CLT, das origens das leis, falamos da evolução do RH, falamos de terceirização, falamos de sindicalização, motivação, ética, relações humanas, olha o tanto de conteúdo que nós estudamos nesse curso técnico em RH. E hoje nós vamos incrementar, né, e falar dessa administração de RH parte 2, já falamos da parte 1, e vamos falar um pouquinho da parte 2, do que tem de mais moderno, falar de tecnologia, do foco no cliente, da globalização, do bater meta, do papel das pessoas dentro das organizações, que já falamos isso várias vezes, mas vamos repetir, né? Lembrando, né, o curso técnico em RH, o foco é no indivíduo, onde você vai cuidar dele antes mesmo dele entrar até a sua saída. Falamos do departamento pessoal, cálculo de férias, de 13º, olha como é completo esse RH. Então vamos dar continuidade hoje nas nossas aulas. O olhar do futuro. Antes de eu ler aqui os slides, eu quero deixar algo bem claro para vocês. Existem as nomenclaturas na lei, por exemplo, nomenclatura empregado, certo, tá lá. Mas a gente sabe que a gente pode mudar essas nomenclaturas no dia a dia, no convívio. Hoje a gente não precisa chamar de empregado, muito menos de subordinado e nem mesmo de colaborador. Hoje a gente pode chamar de parceiro, de talento, o cliente mais do que nunca é a razão de ser da empresa. Então as organizações hoje, elas precisam investir no capital humano já pensando nesse futuro. Lembrando que investimento é diferente de gasto, de custo. Investimento, eu vou gastar um dinheiro, mas eu vou ter um retorno. Não é simplesmente só um custo, uma despesa ou um gasto qualquer. É algo que vai me dar retorno. E o investimento nas pessoas, no capital humano, sem dúvida, vai fazer toda a diferença para qualquer organização, seja de pequeno, médio ou grande porte. Então a gente começa aqui falando do olhar para o futuro. E aí nada melhor do que começar com a globalização. Primeiro, a gente precisa entender o que é globalização. Globalização é quebra de barreira. Hoje a gente se aproxima, isso bem aqui que a gente está vivendo, desse programa fantástico que o governo do estado te oferece, você que me assiste agora. Isso aqui é muito por causa da globalização, quebra de barreiras. Você não precisa estar bem aqui na minha frente, assistir minha aula. Você está aí, em algum lugar do nosso estado, me assistindo, aprendendo um pouquinho sobre RH. Então a globalização foi um advento que surgiu ali na década de 90, com esse intuito de quebrar barreiras, de aproximar as pessoas, mesmo sem ter o contato físico. Eu vou dar um grande exemplo hoje do que a gente vive, que é consequência dessa globalização, porque houve investimento em tecnologia, a educação à distância. Antes da educação à distância, todo mundo, mas a maioria das pessoas tinham medo de fazer, receio, achavam que não prestava. Hoje os EAD por aí das instituições sérias são credenciadas, mas quem quer fazer com segurança, com credibilidade, principalmente para quem não tem muito tempo, porque a globalização ajudou, o investimento da tecnologia. Antes quase ninguém tinha um aparelho celular, era difícil consumir. Eu lembro muito bem que ter um telefone residencial em casa era coisa de gente rica, coisa de gente chique. Hoje ninguém mais nem tem, pelo contrário, não tem, não é porque é caro, não tem porque não há mais necessidade, porque os aparelhos celulares, os smartphones tomaram conta. Então a globalização ela te trouxe isso, ela te permite comprar algo em um local que você nunca pisou fisicamente, mas tem o produto de lá. Eu sou um exemplo disso, eu fiz uma especialização numa instituição em Santo Amaro, São Paulo. Luiz Guterres, você já pisou em São Paulo? Nunca pisei, mas eu tenho diploma de lá, pela educação à distância, por causa dessa globalização que quebra barreiras. E isso é bom para o cliente. Por que isso é bom para o cliente? Porque a oferta aumenta, a diversidade de produto aumenta. Então a gente não tem mais só aquela empresa A, a gente tem a B, a C e a D. E com a concorrência aumentando, é bom para o cliente.
é bom para o mundo dos negócios, né? É interessante para a economia. Nós já estudamos também sobre a economia, então a globalização impacta na economia. Então vamos entender um pouquinho o que é essa globalização. Visão global do negócio para mapear a concorrência e avaliar a posição relativa dos produtos e serviços. O benchmark. Luiz Guterres, o que é isso? Benchmark nada mais é do que um ato comparativo. Você comparar as ações da sua empresa com as do concorrente. Não tem aquele ditado que nada se cria, tudo se copia? Não é bem ao pé da letra. Não é que você vai copiar literalmente a sua concorrente, mas você vai pegar informações para ter base, né, para poder ter um parâmetro, até de como você vai se posicionar estrategicamente dentro do mercado. Então o benchmark é uma ferramenta interessante nesse sentido. Então não esqueçam, benchmark, ato comparativo, comparar o que a concorrente tem com o que você não tem, ou já tem, ou quer aprimorar, e para poder buscar evoluir. Deixou de ser local ou regional. O refrão é pensar globalmente e agir localmente. Então eu posso comparar a minha empresa, em São Luís do Maranhão, um exemplo, onde eu estou agora, com uma empresa lá de São Paulo, do Rio, de Minas, não necessariamente com outra empresa daqui. Então eu posso fazer esses atos comparativos até a nível mundial, né? Não só a nível nacional, a nível mundial. Deixa eu ver o que tem uma empresa no Japão. Agora, claro, eu preciso entender alguns aspectos sociais, culturais e econômicos para fazer essa adaptação. Não é simplesmente querer impor um modelo japonês, por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão, lembrando que as culturas são diferentes. O que dá certo lá que provavelmente possa dar errado. Mas é isso que é o benchmark dessa comparação. E a globalização ela te traz essa facilidade de você pesquisar, de você buscar informações. Eu sempre falo, né, quando eu era estudante do ensino médio, para eu fazer um trabalho, eu teria que ir na biblioteca, chegar na biblioteca, o livro estava emprestado, e eu tinha que esperar mais umas 2 semanas para buscar esse livro. Hoje não, eu passo uma pesquisa para o meu aluno, eles fazem no celular rapidinho, todos ao mesmo tempo, porque a globalização ela ajuda na disseminação da informação. Isso que é algo fantástico. Pessoas, foco, né? Hoje tudo gira em torno das pessoas. Esse período de pandemia, as empresas, muitas faliram, tiveram problemas financeiros e outras até, parece brincadeira, cresceram. Para algumas empresas a pandemia não foi ameaça, foi até oportunidade. Mas tudo por quê? Pelas pessoas. Elas deixaram de comprar ou compraram a mais, tiveram que ficar em casa, perderam seus empregos, o potencial financeiro caiu, né? Então, pessoas. Então não tem como falar nesse olhar do futuro, essa gestão de pessoas, essa gestão de RH, sem não focar nas pessoas. A globalização, por que esse advento aconteceu? Pensando nisso, né? Nesse movimento das pessoas. Então vamos lá, pessoas. Preocupação é educar, treinar, motivar, liderar as pessoas, incutindo-lhes o espírito empreendedor e oferecendo-lhes uma cultura participativa ao lado de oportunidades em plena realização pessoal. Olha lá, as palavras que eu trago. Preocupação em educar, treinar, motivar e liderar pessoas. Então, mais do que nunca hoje, a educação faz a diferença. Eu tenho um slogan que eu trago comigo, que o conhecimento é o caminho para o sucesso, né? Porque quando eu educo, eu também estou treinando. Eu costumo dizer, nós já assistimos outras aulas, que o treinamento não é só aquele curso que tu faz com certificado, né? Assistindo um vídeo do YouTube, assistindo uma palestra, até mesmo conversando com alguém, tu está adquirindo conhecimento, tu está buscando mais educação, está buscando mais informação. A educação não é só a questão do português, da geografia. A educação é tu saber te comportar em diversas situações. Claro que em determinadas áreas de conhecimento, tu tem um grau, tu é mais detentor, né, desse grau de conhecimento do que de outras. Mas isso não significa que eu sou administrador, que eu não posso entender um pouco de biologia, de física, de química, de gastronomia. Claro que não com o mesmo nível de conhecimento, que eu sou humano, né, tem minhas limitações. Mas isso é importante. E liderar, né, fazer com que as pessoas tenham esse espírito de liderança, ficar na frente de equipes, persuadir, influenciar, espírito empreendedor. Luiz Guterres, por que as pessoas não têm o espírito empreendedor? Interessante, empresário é uma coisa, empreendedor é outro. Abri uma empresa, eu sou empresário, fácil. Tenho dinheiro, paguei as taxas, contratei um contador, sou empresário. Agora, ser empreendedor é diferente. Eu tenho que inovar, criar, fazer com que minha empresa cresça. E detalhe, não é empreendedor só quem é dono de empresa. Eu posso ser funcionário de uma empresa sem empreendedor. Ser aquele funcionário que tem destaque, que chama mais atenção, mais produtivo, mais proativo. Então, esse é empreendedor. Então não vamos pensar que empreendedor é só o dono da empresa. Tem o dono da empresa? Tem. O empreendedor é externo, que não é um empresário comum. Mas também tem um funcionário da empresa que é empreendedor, que ele se destaca
no meio dos demais, tá? Então é muito importante estimular esse espírito empreendedor. Uma cultura participativa, né, onde todo mundo possa participar. Hoje se fala muito em gestão participativa, onde todo mundo tem um certo poder na tomada de decisões, independente do nível hierárquico, operacional, tático ou estratégico, é importante. Tá? A organização indica os objetivos que pretende alcançar, focaliza a missão e a visão e oferece oportunidades de crescimento que fortaleçam o seu negócio. Pessoas são parceiros e colaboradores, não funcionários batedores de cartão de ponto. Olha essa frase final. Pessoas são parceiros e colaboradores e não funcionários batedores de ponto. Então é muito importante que essas pessoas elas integrem diretamente a missão e a visão da empresa. O que é a missão? Só lembrando, missão é a razão de existir do meu negócio. Para que eu estou abrindo essa empresa? O estado presente dela. Ela serve para quê? E a visão? Aonde? O movimento, ó. Ela quer chegar. Missão. Onde? Estático. Visão. Aonde eu quero chegar? Então a missão, estado presente, a visão, estado futuro. Então é muito importante que as pessoas, elas participem disso, os clientes, os funcionários. Eu acho muito legal quando eu entro numa empresa e vejo lá um cartazinho com a missão, a visão e os valores da empresa. Mas não adianta só colocar o cartaz, tem que fazer com que o cliente sinta isso, com que o funcionário ele sinta isso. Então essa frase ela é importante, principalmente na questão do funcionário, não é só ele bater ponto, tu tem que integrar. Fazer com que ele se sinta dono, se sinta parceiro, pode não ser dono de documento, mas ele se sinta importante. Ele diz, não, essa empresa também eu me sinto dono. Quando o dono de verdade sair, eu vou ser responsável por ela, eu não vou vibrar com a viagem dele. Pelo contrário, eu vou ficar preocupado para dar continuidade no bom trabalho que ele faz, porque ele me deu a camisa para eu vestir. Né? O que é essa camisa? Ele me deu condições de trabalho. E aí eu quero vestir essa camisa, eu quero dar o meu melhor. Cliente, né? Sem cliente a empresa não existe. Vamos entender o que é esse cliente. Capacidade de conquistar, manter e ampliar a clientela. As organizações bem-sucedidas têm intimidade com o cliente, conhecem as mutáveis características, necessidades e aspirações de sua clientela. Qual é o grande desafio hoje quando a gente fala em cliente? Não é só conquistar o cliente, é fidelizar. Eu costumo comparar essa relação da empresa com o cliente como início de namoro e um casamento. O início de namoro é a conquista, o casamento é a fidelização. O que é a fidelização desse cliente? Fazer com que ele compre hoje, amanhã, divulgue bem minha empresa e traga outras pessoas. Existem pesquisas que dizem que um cliente bem tratado, ele divulga para uma pessoa. Ele maltratado, ele divulga para 10. Olha a discrepância, olha a diferença, olha como é importante tratar bem o teu cliente, de 1 para 10. Né? Então, o focar o cliente, oferecer diferenciais competitivos, agradar esse cliente. Outra coisa, ser simpático, ser educado, ser gentil, não é diferencial competitivo, é tua obrigação. No momento que eu trato bem o meu cliente, com respeito, com simpatia, eu não estou fazendo nada de outro mundo, é minha obrigação. Muita gente já me indagou, professor, por que as empresas não abrem cursos de aprenda a ser simpático? Ninguém vai te ensinar a ser simpático, simpatia é um dom teu, não é ser bonito, é tu ser agradável, é ser gentil. Diferenciais é outra coisa, diferenciais é dar um desconto, é fazer uma promoção, é dar um brinde. Aí sim, é coisas mais impactantes. Agora, essas coisas básicas de atendimento não são diferenciais, são meramente a tua obrigação. Então, trate bem teu cliente, porque ele satisfeito, ele mantém teu emprego. Produtos e serviços, necessidade de diferenciar produto e serviço em termos de qualidade e atendimento. Os produtos e serviços estão ficando cada vez mais parecidos, verdadeiras comodidades. A vantagem competitiva consiste em agregar elementos adicionais, como qualidade e atendimento para diferenciá-los em relação aos concorrentes. Fato. Hoje os produtos e serviços estão muito similares, muito parecidos. E o que faz muitas das vezes até tu pagar mais caro por um produto ou por um serviço? O atendimento. O atendimento, claro, também às vezes a questão do local, climatização, espaço para estacionar, tudo isso influencia você comprar um produto até mais caro. Então hoje as empresas estão investindo muito nessa questão do atendimento para fazer a diferença, né? Porque eu posso comprar esse marcador em vários lugares, mas tem aquele lugar que o cara me atende bem, é gentil comigo, é agradável, conversa comigo, e eu não estou comprando pelo produto, eu estou comprando pelo atendimento. Eu tenho certeza que muitos de vocês que agora estão me assistindo já compraram um determinado produto ou pagaram por um determinado serviço por causa do atendimento. Não, eu vou botar gasolina naquele posto porque o frentista é bacana comigo, ele conversa, ele bate um papo. Apesar de teoricamente não ser nada de outro mundo, mas eu me sinto bem.
Então eu vou lá e vou comprar. Vários serviços, eu pago, normalmente não tem nem utilidade mais lá na minha casa, mas eu pago pela pessoa, porque eu vejo que a pessoa realmente é diferenciada, e isso é importante. Conhecimento, foi o que eu falei agora há pouco, né? Sem conhecimento eu não ando, eu não caminho, é o conhecimento que é o caminho para o sucesso. Com conhecimento você é respeitado perante a sociedade, você conquista seus objetivos. Teoricamente, a tendência de ter dinheiro é maior. Ah, professor, eu conheço muita gente que nem estudou tanto e tem dinheiro. Beleza, bacana. Mas se a gente for fazer talvez uma pesquisa, não sejam tantos. Existe. Mas mesmo que a pessoa tenha dinheiro, tu acha admirável uma pessoa estúpida, burra, sem conhecimento, mesmo que tenha dinheiro? Então é importante você ter o conhecimento, porque você é respeitado na sociedade. Independente de você ter muito dinheiro na sua conta corrente ou não. O conhecimento te traz isso. As pessoas vão te respeitar dentro desse contexto. Então, o que é o conhecimento? Na era da informação, o recurso organizacional mais importante, o capital financeiro, cede o pódio para o capital intelectual. É o conhecimento e sua aplicação que permite captar a informação disponível para todos e transformá-la em oportunidade de novos produtos e serviços, antes que os concorrentes o façam. Foi o que eu falei há pouco, com a globalização, a informação ficou disseminada. Então você vai buscar esse conhecimento sobre produto, sobre serviço, agregar. Por exemplo, vocês agora talvez vão dizer assim, eu não vou ter um certificado, eu assisti todas as aulas do professor Luiz Guterres e eu não vou receber um certificado. Teu maior certificado não é o papel, jovem, é o que está aqui na tua mente. É isso que vai fazer diferença para você lá na frente, colocar na prática sobre motivação, sobre liderança, sobre leis trabalhistas, sobre ética. É isso que vai fazer a diferença para você. Então busca esse conhecimento o máximo possível. Algum assunto eu falei aqui, professor, o senhor falou sobre benchmark. Eu achei interessante. Vai lá, aprofunda. Vai lá na internet, procura. Nossa, professor, como é interessante o assunto, eu me aprofundei. Bacana, então busca esse conhecimento, que esse conhecimento ele vai fazer a diferença na tua vida profissional, pessoal. Isso é indiscutível. Resultados, tudo isso é o foco nos resultados, alcançar os resultados. Necessidade de fixar os objetivos e perseguir resultados, reduzindo custos e aumentando receita. Visão do futuro e focalização em metas a serem alcançadas são imprescindíveis. Então eu estou vivendo hoje pensando no amanhã. O que eu quero? E devem ser traçadas metas visíveis, claras, possíveis de serem alcançadas. Então, alcancei um objetivo hoje, já planejo o que eu quero para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. É indispensável o planejamento de metas e resultados. Então, quanto mais resultado eu for alcançando, mais minha empresa vai crescendo, mais eu vou crescendo. E lembrando, sempre focando nas pessoas. Quem vai ajudar no alcance dessas metas, no alcance desses objetivos, são as pessoas. Tecnologia, mais do que nunca hoje indispensável. A gente falou de globalização. Isso aqui que nós estamos vivendo, esse momento, é muito graças à tecnologia, Tecnologia não é só o celular, a filmadora, a tecnologia é coisas novas, é romper com o tradicional. E toda vez que surge algo novo, às vezes cria um susto. Nossa, será que isso é bom? Será que isso presta? Mas a gente precisa se adaptar, que mais do que nunca o mercado de trabalho vai ficar em constante mudança. E você não pode deixar a tecnologia te dominar, é você que tem que dominar a tecnologia. Isso é fundamental. Então a tecnologia, necessidade de avaliar e de atualizar a organização para acompanhar e aproveitar os progressos tecnológicos. Organizações excelentes não são as que detêm a tecnologia mais avançada, mas aquelas que sabem extrair o máximo de suas tecnologias atuais. O preparo e a capacitação das pessoas está por trás disso, ou seja, não adianta você ter um belo equipamento tecnológico, um amparo tecnológico, se não tiver pessoas para manusear. Vai ficar algo obsoleto, para trás. Então é importante ter a tecnologia, mas capacitar as pessoas para usar isso da forma mais eficaz possível. Por fim, tudo isso, o papel do gerente de RH. Melhorar seu relacionamento interpessoal, aprender a lidar com pessoas e focar metas e resultados a alcançar através das pessoas. Criar uma equipe de alto desempenho ficou sendo outro desafio fundamental para o sucesso com o novo gerente. Então, o novo gerente de RH não é só batedor de metas. É relação interpessoal, interagir com as pessoas, liderar, motivar, respeitar a diferença, crescer junto com as pessoas. Se errou, todo mundo errou. Se acertou, todo mundo acertou. Então, mais do que nunca, o gerente de RH tem um papel fundamental nessas premissas que eu citei agora há pouco. E assim a gente finaliza o nosso primeiro momento dessa disciplina. Um abraço. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias.
aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Estamos de volta para falarmos mais um pouquinho da parte de administração de RH. Olha como é legal, né? Falamos agora há pouco de tecnologia, de globalização, de cliente, e vamos trazer algumas ilustrações que vão reforçar essa primeira parte que nós falamos. Então é importante que a gente entenda essa relação entre todos os componentes que vão gerar essa nova era, essa visão do futuro, o que realmente as organizações precisam. Então é muito importante fazer sempre os elos, linkar pessoas com tecnologia, com estrutura física, com cliente. Não tem como analisar isso de forma separada, é necessário fazer análise conjunta para ver realmente como é importante, como faz a diferença todo esse processo de gestão. Então, simbora? Olha lá o que eu trago para vocês, né? Praticamente uma síntese do que eu falei há pouco, só que de uma forma ilustrativa. Olha lá o que eu tenho: tendências atuais do mundo moderno, gestão de pessoas. Olhem bem, analisem bem a ilustração. Eu tenho lá globalização, tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, qualidade, produtividade e competitividade. Então essas são as tendências atuais do mundo moderno, que vão sofrer influência, que vão impactar diretamente na gestão de pessoas. Então não tem como gerir pessoas, buscar resultados, foco nas pessoas, se eu não me preocupar com a globalização, que é essa quebra de barreiras, essa aproximação, buscar com que o meu funcionário entenda novas tendências, novos conhecimentos. Eu fico imaginando, lá atrás, as pessoas que dominavam a arte de datilografar, e aí de repente surgiram os microcomputadores. Eu fico imaginando o medo dessas pessoas. Nossa, eu vou ter que começar do zero, Eu dominava e o meu colega de trabalho, meu concorrente, no mercado de trabalho não entendia. Agora é 0 a 0. Causa esse impacto. Eu lembro muito bem quando surgiu os sonhos com CD, nas residências da gente. Não faz muito tempo, mas também não é tão recente. Alguns talvez não devem lembrar, a geração mais moderna. Mas eu lembro que eu era da época do LP. Que eu tinha que procurar a faixa musical lá, com a agulhazinha, para poder tocar, e de repente surgiu, eu disse, nossa, como é isso? Será que tem lado A, lado B? E assim vai nas empresas, Eu comecei a ministrar aula, eu era da época do retroprojetor, aí veio o data show, hoje lousa magnética, hoje a gente tem isso aqui, então se meu amigo que hoje está gravando essa aula, se ele não tivesse as técnicas de gravação, de edição, você não ia estar assistindo isso. É possível por causa do quê? Da tecnologia. Então, como eu falei há pouco, também não adianta só ter a tecnologia, é necessário ter as pessoas para poder dominar essa tecnologia. Globalização e tecnologia andam juntas, Isso aí eu já falei. A informação, você tem que buscar essa informação, e com a globalização a informação ela fica mais disseminada, ela não fica mais tão centralizada. Então não tem por que você não buscar essa informação. Às vezes as pessoas não buscam, infelizmente, talvez por um ato de preguiça, Mas hoje eu pego meu smartphone e faço uma pesquisa aí linda, maravilhosa, e busco N informações, Só não se faz realmente se não quiser. E através dessa informação eu vou adquirir conhecimento. Eu repito, eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos por onde quer que eu passe. Certificado é importante? Até porque as empresas pedem currículo comprovado, tem que ter um certificado, um diploma para poder anexar junto. Mas muitas das vezes não significa que de fato você tenha o conhecimento. Eu conheço N pessoas que já fizeram, por exemplo, cursos de informática, têm uma certificação, mas não conseguem desenvolver as habilidades. Como também conheço outras pessoas que nunca fizeram um curso, não têm esse certificado, mas que conseguem desenvolver habilidades. Então, é muito importante que eu busque, claro, essas certificações, até por exigências, não tem para onde correr, isso é burocracia, o Weber fala isso, mas além do certificado, o que vai pesar realmente, de fato, é o conhecimento. Então, busque sempre ampliar esse conhecimento, através de pesquisas, busque em sites, e não tem desculpa. Antes, se conseguir, imagine agora. Serviços, os serviços cada dia que passa, eles estão mais inovadores, mais criativos,
Por que tudo isso? Porque a gente vai falar daqui a pouco dos clientes. Os clientes estão mais exigentes, né? Eu não quero só comprar o tênis, não quero só comprar a calça, não quero só comprar o marcador. Eu quero receber algo além, eu quero uma satisfação, eu quero me sentir bem. Lembrando lá da piramidezinha de Maslow, muitas das vezes quando você vai comprar um produto, não é só para saciar uma necessidade fisiológica, né? Muitas das vezes você quer saciar uma necessidade de autoestima, do ego saciado. Então esses serviços, você precisa estar bem preparado, e até porque o cliente, cada dia que passa, por causa da informação, ele está conhecendo mais do produto, ele te indaga mais, né? Isso presta, isso não presta, funciona assim, qual é a garantia, é frost free, não é, quente, é gelado, e aí você tem que estar preparado na oferta da venda desse produto, também do teu serviço, né? E a questão do serviço ela é um pouco diferente do produto, porque o serviço ele é algo intangível, né? O produto tu está vendo, né? Tu tem uma base de preço, esse marcador, esse passador, desculpa, o preço médio é esse, mas aí tu vai contratar um técnico em informática, aí tu vai ver uma discrepância muito grande de preço, aí tu vai perguntar pro cara, mas por que você cobra X e o outro cobrou B menos? Ele vai dizer, olha, por causa que eu estou no mercado há não sei quantos anos, meus serviços são bons, é garantia, eu resolvo o seu problema, tal, então por isso que eu cobro mais caro. Já o outro cobra menos, que talvez está começando no mercado agora, não seja tão bom, né, não seja tão conhecido, por isso que ele cobra menos. Então, porque são coisas intangíveis, já o produto não é tangível. O que vai agregar, como eu falei agora há pouco, valores no produto é o atendimento. ênfase no cliente, né? Foca no cliente, né? Imagina aquele animalzinho foca, né? Foca no cliente, ênfase no cliente, é ele que faz a diferença. Uma frase que eu gosto sempre de carregar, aí vocês precisam ter isso em mente, seja qual área que você vai atuar, o cliente é a razão de existir da empresa. Repetindo, o cliente é a razão de existir da empresa. Quando eu digo o cliente, eu não estou falando de um cliente, eu estou falando da maioria. Então, se você está agradando a maioria, foque nisso. Professor, mas tem um que se desagradou. Analise, né, a sugestão dele, ou crítica, dependendo de como ele faça. Mas se você olhar que a mudança por um vai desagradar 99%, não faça. Foque sempre na maioria. Agora, se a maioria está reclamando, a maioria está insatisfeita, ou então uma parte significativa, aí você precisa fazer uma autoanálise para buscar correções. Então o foco é no cliente, né? O cliente sempre vai ter razão. Ele é a razão de existir da tua empresa. Sem ele tu não tem salário. Sem ele tu não tem emprego. A pandemia deixou isso muito claro. Por que as pessoas perderam seus empregos? Porque o cliente não estava comprando. Se ele não compra, receita não entra. Se a receita não entra, eu não tenho salário. Qualidade, né? A qualidade em tudo, gente, tudo. Na estrutura física, no atendimento, nas pessoas. Hoje a palavra qualidade tem que estar presente em tudo. Não adianta, por exemplo, eu ter um produto maravilhoso para ser vendido, um profissional capacitado, se meu espaço físico não é higienizado, não é limpo, se não tem um banheiro higienizado, né? Então eu tenho que pensar em todos os detalhes dessa questão da qualidade. Isso faz até com que eu cobre mais caro, né? Meu cliente acabe pagando. Quem é que não gosta de um espaço climatizado, limpo, cheiroso, um estacionamento próprio? Quem é que não fica satisfeito com tudo isso? Tá? Então, quando a gente fala em qualidade, é no todo. Né? Não adianta focar na qualidade do produto e esquecer da qualidade do espaço físico. Eu vou focar na qualidade do espaço físico e vou esquecer do produto. Não vai adiantar nada. Você tem que focar no todo. Produtividade. Professor, já ouvi muito falar essa palavra produtividade. O que é produtividade? Muito simples. Aumento da produção. Então, se esse mês eu produzir 100, mês que vem eu vou produzir 120, depois 140, depois 160. Ou seja, de um mês para o outro eu vou sempre aumentando a minha produção. Eu vou aumentar por quê? Porque eu tenho cliente para isso. Então, no mês de janeiro, eu consegui vender 100 itens de um determinado produto. Em fevereiro eu vendi 120, em março 130. Vocês estão me entendendo? Então, esse aumento é que vai fazer a diferença. Então não é só produzir. Então produtividade, o aumento da produção. O aumento planejado, gradual, sistemático e que realmente atinja os objetivos. Competitividade, né? Até para sair é difícil. Todos esses fatores aqui, né, que eu citei antes, vão implicar diretamente no aumento da competição. Antes eu não tinha tantas empresas do mesmo ramo. Hoje eu tenho, independente do ramo, o nível de concorrência aumentou, a competição aumentou. E aí vem o que eu falei agora há pouco, né? Eu vou ver o benchmark, eu vou fazer essa comparação do que tem na concorrente, do que eu posso colocar na minha, e investir sempre numa palavrinha, nos diferenciais competitivos. E aí esses diferenciais competitivos vai depender muito das pessoas que estão na minha empresa. Então invista nos diferenciais, faz um sorteio,
um brinde. Às vezes não precisa ser nada de outro mundo, existe uma coisa chamada merchandising no marketing. Acredito eu que o professor de marketing já deva ter falado o que é o merchandising. É uma autodivulgação da empresa. Um exemplo, tu vai fazer um curso em alguma empresa, alguma coisa do tipo, e a empresa te dá uma camisa com o nome. Tu usa aquilo ali automaticamente, ou seja, tu está sendo garoto propaganda. Tu não precisa ficar falando o nome do curso, o nome da instituição, mas as pessoas estão te vendo com isso. Isso é merchandising, é uma autodivulgação. Então já é um diferencial, tu agrada o cliente e faz a divulgação na tua empresa, usa o teu cliente como garoto propaganda, une o útil ao agradável. Então quando a gente fala em competitividade, o foco é nos diferenciais, é buscar fazer o melhor possível. A palavra excelência, eu acredito que ela seja muito forte, uma visão minha. Dizer que uma empresa é excelente seria dizer que ela é perfeita. E na minha visão, algo que é excelente, algo que é perfeito, tu não pode mais subir, né? Tu vai chegar ao ponto máximo, o que vai acontecer? Tu vai começar a cair. Então, qual é a dica que eu dou para os gestores, não somente de RH, mas de qualquer área? É a busca constante da excelência. É entender que tem sempre algo a ser melhorado. E para você também, dependente do teu cargo, pense sempre nisso. Você é bom, mas pode ficar melhor. Esse pensamento vai ajudar diretamente nessa questão da competitividade. Essas mudanças, né? Que aí é legal para a gente poder entender esse novo cenário. Do que era para o que está, do DIPO para. Antes era uma coisa operacional e burocrática, né? Aquela coisa da execução. É só fazer, não preciso pensar muito, não preciso pensar a longo prazo, vou lá, executo, resolver o meu problema. Aquela coisa burocrática. A burocracia, a palavra burocracia, eu sei que muitas das vezes, ela tem até um suor negativo, né? O teor negativo. Ela soa de forma negativa. Mas o que acontece? A burocracia, muitas das vezes, ela é necessária, porque elas são regras para não virar bagunça. Mas o excesso dela também pode atrapalhar o processo. É tudo uma questão de meio termo. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem uma questão das estratégias, né? Do pensar a longo prazo, do inovar, do criar. Não precisa ser agora. Vamos fazer algo aqui para pensar daqui a 2 anos. Vamos coletar os frutos lá na frente. Policiamento e controle. E agora é parceria e compromisso, né? Antigamente tinha aquela coisa, não, marcar colado. Não que você não vai ter o controle das coisas, óbvio, o controle tem que ter, senão vira bagunça. Mas não o excesso. Hoje o que tu traz para o teu funcionário? O sentimento de parceria e compromisso. Aquilo que eu falei agora há pouco, dá camisa para ele vestir. O que é essa camisa? Condições de trabalho, um salário em dias, motivação, benefícios. Motiva ele, né? Faz ele teu parceiro. Ele não é simplesmente teu empregado, ele é teu parceiro, ele tem compromisso contigo. Quando tu viajar, ele vai se sentir importante, porque ele vai se sentir dono também. Curto prazo e imediatismo, agora a longo prazo, né? Tudo tinha que ser papu, né? Agora se pensa de forma estratégica, de forma a longo prazo, né? A gente não precisa mais matar logo de uma vez, bora pensar a longo prazo, planejamento mais longo, que a gente... O próprio planejamento estratégico ele é mais difícil, óbvio, né? Ele é mais detalhado, mais criterioso, até porque você vai visar a longo prazo. Antes era meramente administrativo, hoje é consultivo, né? Não que o fator administrativo não esteja presente, claro, a questão consultiva está dentro da administração, mas você vai consultar. Por isso a palavra consultor hoje é muito forte. As empresas estão contratando consultores, né, pessoas que vão dar orientações, vão dar técnicas de gerenciamento, ter um certo conhecimento mais avançado em uma determinada área. Eu vou contratar um consultor de RH para fazer recrutamento e seleção. Subtende-se que ele tem um conhecimento um pouco mais ampliado, né, nas técnicas de recrutamento e seleção, e a empresa contrata, normalmente o investimento é alto. Foco na função. Né? A função é o que tu faz, lembrando que eu tenho um cargo e tenho várias funções, né? Que é meu fazer, minha execução. Hoje o foco é no negócio, é no todo, né? A gente vai lembrar lá da teoria do Taylor, né? Que é a primeira teoria da administração, que era a especialização das tarefas, onde o empregado fazia uma só atividade, né? Hoje não, hoje tu tem que ser multifuncional, tem que pensar no todo. Eu estou aqui gravando minha aula, mas eu preciso entender o que é todo esse projeto, quem assiste, quando assiste, o horário que passa, os resultados que esse projeto vai trazer, né? Mesmo sendo simplesmente só professor, com todo respeito, mas eu preciso entender de todo o processo. Mesma coisa, meu amigo cinegrafista, ele precisa entender de todo esse processo porque o foco é no negócio, né? Não é mais só na minha função de dar aula, de ministrar aula, eu preciso entender o todo. Isso é importante para que você receba o que tiver de melhor. Foco interno introvertido antes, hoje o foco é externo e no cliente. Antigamente o foco era muito internamente, hoje mais do que nunca você pensa no concorrente, pensa no seu cliente, pensa no que está lá de fora, pensa nas ameaças, nas oportunidades, né? Lembrando, não é teor das nossas aulas, mas existe uma matriz chamada matriz SWOT. Né? O que é matriz SWOT? É um termo em inglês que é SWOT, traduzindo para o português, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Quando eu falo de pontos fortes e pontos fracos, eu estou falando de ambiente interno.
Quando eu falo de ameaças e oportunidades, estou falando de ambiente externo. Então, mais do que nunca, a crise do Covid foi uma ameaça, né, que as empresas tiveram que se atentar para isso, analisar o ambiente externo. Mas também com a crise do Covid se gerou oportunidades, né, por exemplo, a questão do uso das máscaras, né, ninguém fabricava antes, então se gerou uma oportunidade. Então, mais do que nunca, as empresas, os profissionais estão olhando o lado de fora. Quantas empresas não entraram em fusão, né, fizeram uma parceria por causa de oportunidades? Reativo e solucionador de problemas, hoje, proativo e preventivo, né? O que é proativo? Eu não espero ninguém mandar eu fazer, eu vou lá e faço. E preventivo, eu vou evitar, não vou corrigir, né? Antes a ideia era corrigir, deixa acontecer a coisa errada, eu vou lá e ajeito. Não, hoje a ideia não é tu ajeitar o que deu errado, a ideia hoje é tu impedir, deixar com que não aconteça algo de errado acontecer. Então, para isso precisa ser proativo, né? Ter iniciativa, buscar correr atrás, pensar diferente, ser criativo, ser inovador. Mas ninguém me mandou fazer. Não, tu tem que ter agora essa história de mandar fazer e fazer, tu tem que ter compromisso e responsabilidade, tem que entender das coisas. Também não vai fazer qualquer coisa por fazer e fazer errado, porque aí tu traz prejuízo para ti e para a empresa. E a última passagem aqui, né, da nossa ilustração, foco na atividade e nos meios, né? O que são atividades meios? São aquelas atividades que não são as principais da empresa, né? Elas estão aqui para eu chegar lá. Por exemplo, numa escola, atividade de recepção é uma atividade meio, não é a principal atividade da empresa. Então, se focava muito nessas atividades meio. Hoje você foca logo direto no resultado, nas atividades fins, né? Então, mesmo sendo recepcionista, eu vou colocar isso na cabeça desse profissional, que ele precisa focar na atividade fim, que é lá do professor de sala de aula, que é da supervisora pedagógica, né? Então, a gente precisa entender esse processo, por isso a questão da integralização. Mais do que nunca, as empresas estão integralizando esses profissionais para que todos tenham conhecimento, né, do que realmente é o foco maior da empresa, tá? Então, antes você focava na atividade, hoje você foca nos resultados e com foco nas atividades fins, que são atividades principais da empresa. E por fim, eu trago essa última ilustração, né, que é o foco na competitividade, que é exatamente isso bem aqui, ó. Foco no futuro estratégico, foco nos processos, foco no cotidiano operacional e foco nas pessoas. Administração de estratégia de RH, administração da transformação e mudança, a administração da infraestrutura da empresa e a administração da contribuição dos funcionários. Quem for querer fazer administração pode ter certeza, essa palavra mudança vai estar constantemente no teu dicionário. Até porque mais do que nunca, por causa da tecnologia, da globalização, de tudo isso que eu já falei, as mudanças vão ser cada vez mais constantes, mais frequentes. Aí eu preciso estar me preparando, que muitas das vezes não sou eu, enquanto gestor, que determina essas mudanças, vem de fora para dentro, tá? Essa questão dos funcionários, mais do que nunca, os funcionários precisam contribuir, por isso o termo parceiro, sócio, fazer com que ele se sinta dono da empresa, isso vai fazer toda a diferença. Infraestrutura da empresa, uma empresa com infraestrutura é fundamental, tem que investir nisso, no espaço físico, no estacionamento, né? O cliente ele é exigente, ele quer estacionar o carro com segurança. E administração de estratégia de RH, focar nas pessoas, né? Principalmente a longo prazo. Lembrando que a pessoa, o ser humano, é que vai fazer toda a diferença na organização, né? Então, invista no treinamento, na capacitação, né, com que ele alcance resultado, faça com que ele se sinta dono da empresa, não simplesmente um mero empregado. Integralize ele nesse processo que você vai ver, que terá excelentes resultados. E aí, né, o papelzinho do RH, o resultado e as atividades, né, foi o que eu falei agora há pouco, trazendo para vocês em forma de quadrante, né? Resultado, a execução da estratégia, construção de uma infraestrutura eficiente, aumento do envolvimento da capacidade dos funcionários, as atividades que a gente vai desenvolver, ajuste das estratégias de RH, estratégia empresarial, diagnóstico organizacional. O que é esse diagnóstico organizacional, Guterres? Analisar, é tipo o médico, ele vai analisar, ver o que está dando de errado, para buscar mudanças, tá? E aí a gente tem gerir transformações e mudanças, né? E aí, mais uma vez, meu pedido, né? A pandemia está melhorando, está evoluindo, né? Vamos assistir nossas aulas, vamos agora já com a volta às aulas presenciais e tudo vai dar certo. Meu muito obrigado. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.